Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu quero começar o nosso vídeo de hoje falando de algo muito preocupante, alarmante e uma questão que realmente nós estamos num ponto de desespero mesmo, porque a situação é muito complicada. A internação de crianças e adolescentes na UTI por Covid aumentou 61% no estado de São Paulo. A informação que nós recebemos agora há pouco, por intermédio do Estadão, ela é muito preocupante. E, né, você sabe, né, nós estamos aí com a campanha também anti-vax em relação às crianças. O próprio governo do estado de São Paulo, o Dória, ele também reclama que das vacinas, né, para crianças, apenas 10% delas foram entregues. Então a gente está no momento de grande preocupação e de atenção. Então, se você tem filhos, né, se você puder levar o mais rápido possível, se estiver liberado, vacine os seus filhos, tome cuidado com tudo isso que está acontecendo e o principal, não se deixe levar pela rede terrorista digital que é comandada aí pelo gabinete do ódio, que espalha mentiras a respeito de vacina em relação às crianças. O tempo todo você vai receber imagens aí, postagens, enfim, o tempo todo você vai receber notícias falsas a respeito. Não acredite nessas notícias, procure os órgãos que na verdade são os órgãos responsáveis e entenda que nós precisamos estar muito atentos em relação à vacinação das crianças. Lamentavelmente, essa notícia nos deixa muito triste, o aumento das crianças nas UTIs por Covid. Uma outra questão que foi, assim, até um tanto quanto comovente, foi a fala do Lima Duarte em relação a Regina Duarte. O Lima fez um comentário naquela postagem em que a Regina Duarte disse que parece real uma imagem de um Jesus Cristo de aproximadamente uns 3 metros de altura, de mãos dadas com o Bolsonaro. E o Lima, ele fez um vídeo muito comovente e ele pede para a Regina Duarte, olha, você não pode acabar assim. Essa é a frase que ele utiliza, você não pode acabar assim. E de fato é muito triste a gente ver o que está acontecendo. Ele relembra os momentos em que eles trabalharam juntos, fala da viúva porcina e ele fala com pesar, com tristeza mesmo a respeito de tudo o que acontece com esse processo que não só a Regina, mas como muitas pessoas que a gente conhece, amigos, parentes, que acabaram se transformando em pessoas completamente radicais, extremistas, defendem notícias falsas, que defendem absurdos, e a gente vê no Lima Duarte um retrato do que é o Brasil, né? Deus, tira a mão daí, meu pai, tira a mão daí. Tanta sujeira na mão. Regina Duarte, minha querida viúva porcina. Estou certo ou estou errado? Viúva porcina. Eu já disse muitas coisas a seu respeito. Trabalhamos 10 anos juntos. Fosse a paixão de Senhorzinho Malta. E vivemos um momento tão glorioso para a televisão, para a interpretação, para as nossas vidas. Não pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha, para não acabar assim. Eu quero falar a respeito dessa situação também, que a gente vai comentar aqui a respeito do Tico Santa Cruz, mas eu preciso pedir para que você dê o like no vídeo, para que outros brasileiros como você possam também acompanhar o nosso material. Se você não é inscrito, eu peço para que você se inscreva, a gente está muito próximo aos 300 mil inscritos, a nossa meta dos 300 mil inscritos, estamos nos aproximando dos 296 mil, puxa vida, está muito pertinho, então se inscreva e nos ajude aqui por intermédio do nosso Apoia-se. Você pode concorrer a livros lá no nosso Apoia-se, então nos ajude lá. Não se esqueça que você pode nos ajudar também por intermédio do Pix. O Pix você pode fazer aí, né? Você pode pegar o seu celular aí e fazer uma doação agora aí pra gente. É uma forma de você ajudar para que a gente continue trabalhando. A gente quer continuar trabalhando e precisamos muito dessa ajuda. Nos ajude, por favor. Uma questão que foi colocada também no jornal da Folha de São Paulo é sobre as mentiras do Queiroga, que é uma situação que nos assusta, porque nós temos um ministro da saúde em um momento de pandemia que é um mentiroso. Ele mente descaradamente. Inclusive, é importante a gente lembrar que quando o Queiroga pegou o Ministério da Saúde do Pazuello, o país estava com 11 milhões e meio de casos,
né, casos de Covid, e 280 mil mortos. A situação hoje é que nós temos mais do que o dobro, nós estamos com cerca de 23 milhões de casos de Covid e 620 mil mortos. Então, assim, é um desastre. Ele entrou lá numa situação em que muitas pessoas pensaram, oh, agora vamos melhorar alguma coisa e tal, mas não é assim, a coisa piorou muito. Ele dobrou tudo, aumentou às vezes mais do que o dobro, foi o caso das mortes. E ele persiste em questões. Outro dia ele falou que o Brasil tinha 4 mil mortos pelo uso da vacina anti-Covid, e aí as redes bolsonaristas começaram a espalhar essa mentira loucamente, e é uma mentira, não é 4 mil mortos de forma alguma. Só para você ter uma ideia, segundo o próprio Ministério, só uma pessoa morreu em relação à vacina. Da onde o Queiroga tira um dado que é 4.000% a mais. Ele mente de forma vergonhosa. Ele anuncia, por exemplo, que tinha 20 milhões de testes, 40 milhões de vacinas que vão chegar até o dia tal. Só que aí, quando você vai ver, pode ter certeza, não chega nem 5 milhões de testes, não chega nem 10 milhões de vacina. Então, assim, tudo que ele fala, na verdade, não acontece. Ele anuncia uma coisa, acontece outra coisa completamente diferente. Então, a gente fica numa situação de muita preocupação e, obviamente, de desconfiança. E é muito complicado você não confiar em um ministro da saúde em um momento de pandemia. É uma situação que a gente tem visto, ela tem se aprofundado. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque, na verdade, o Bolsonaro, ele simplesmente aceita tudo que o Queiroga faz, porque, na verdade, o Queiroga, ele apenas repete o desejo do Bolsonaro. E a gente não vê algum órgão que possa, de alguma forma, a gente sabe que se o STF for entrar numa ação como essa, é o STF o culpado. A gente sabe que o Congresso foi comprado pelo Bolsonaro. A gente está vendo aí um presidente do Senado que simplesmente parece que escondeu num lugar que ninguém sabe onde está, o Rodrigo Pacheco. E a gente percebe que à frente está o Lira, que não faz nada. Então, é o caos. O Brasil se transformou num país caótico em função de um ministro da saúde mentiroso que inventa um monte de coisas em um momento de pandemia. E aí a gente vê a vergonha que é o Brasil quando a gente percebe que os procuradores receberam salários acima de 400 mil reais em dezembro. Isso aconteceu após atos publicados pelo Aras, o Procurador-Geral da República. Agora você imagina o que é um salário de 400 mil reais. É um procurador receber isso. Na verdade, não, né? Porque nós tivemos 18 procuradores que receberam salários superiores a 400 mil. Nós tivemos outros 53 que receberam acima de 300 mil reais brutos. Nós tivemos 158 procuradores que receberam mais de 200 mil reais brutos. E mais ainda, 491, quase 500 procuradores que receberam mais de 100 mil reais. A gente sabe que o Ministério Público Federal tem 1.145 procuradores ativos. E aí você fica numa situação que você fala, como assim alguém pode ganhar 400 mil reais por mês? Como assim? No mês, quase meio milhão no mês. Então a gente percebe que o país realmente ele está envolvido num processo que não tem tamanho, né? Não tem tamanho. E quando se fala de governo, é uma vergonha atrás da outra. Nós tivemos aí esse caso do Mário Frias, né? Que foi diagnosticado com Covid, e aí ele fala assim, olha, tá tudo bem, eu estou tomando o tratamento precoce, tá bom? E outra coisa, ó, não tomei nenhuma vacina, não. Tomei vacina nenhuma, tratamento precoce, vai dar tudo certo. Aí você fala, meu pai, até onde? Até onde? E a gente vê que os ex-ministros, não só o Moro, né? O Moro, ele faz declarações que são muito engraçadas às vezes, né? É trágico. Você dá risada, mas é trágico. Porque ele diz que agora ele está querendo dizer que o Bolsonaro é responsável pelo Lula se candidatar. Olha, muito perigoso isso daí, né? O Lula se candidatar é uma ameaça à democracia. E é o Bolsonaro responsável por isso.
Não bastasse, nós temos também o Weintraub. A cada momento o Weintraub ele entra com mais uma, né? Todo dia ele solta alguma coisa. A última que ele soltou é que o Bolsonaro se aliou ao Centrão para evitar o impeachment. Ele já falou que o Bolsonaro se associou ao Centrão para não ter problemas com relação aos filhos, né? Para defender os filhos. E agora é para fugir do impeachment. É para isso que ele falou. E a gente vê também esse advogado aí do Bolsonaro, o Assef, né? Que acabou conseguindo na justiça a liberação daquela madeira apreendida pela Polícia Federal no caso Salles. A gente sabe que o ex-ministro porque quando os ministros não metem o pau, os ministros estão envolvidos com alguma falcatrua, né? E o ministro Salles, do Meio Ambiente, teve essa situação de ser envolvido com o tráfico de madeira ilegal. E agora o Assef conseguiu liberar essa madeira aí. A gente não sabe como que consegue esse tipo de vantagem, né? Mas conseguiu. Esse tipo de falso moralismo, a extrema-direita, os bolsonaristas não têm, né? Eles nunca falam sobre os problemas do Salles, sobre essas questões todas de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro, essa situação de compra de vacinas e tudo mais. Isso aí eles não conversam. Para eles isso praticamente não existe. Mas quando é para falar mal de membros da esquerda, eles são muito bons, que é o que eles fizeram agora com o Tico. O Tico fez uma fala explicando a situação dele, que não cabe apenas fazer campanhas políticas, que ele precisa trabalhar. E aí as pessoas pegaram o vídeo e transformaram em algo literal sobre algo que ele estava tentando explicar sobre a situação dele. Eu vou trazer o trecho aqui que você vai entender. Infelizmente eu vivo num país que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa produzir e precisa de dinheiro. Os bolsonaristas e a extrema-direita, de uma maneira geral, dá uma interpretação sobre isso, como se ele falasse, nossa, infelizmente tem que trabalhar, como se ele não quisesse trabalhar, fosse um vagabundo, não quisesse trabalhar e tal, sendo que ele está explicando uma situação dentro de um contexto. E aí, sempre aquela desonestidade que não tem tamanho, né? Aí a extrema-direita vai lá e diz assim, a esquerda não quer trabalhar. Já não bastasse uma interpretação completamente equivocada sobre a fala do Tico, que não tinha nada a ver com essa história de não querer trabalhar. Para piorar, coloca o Tico como sendo a esquerda, quando na verdade eu, Clayson, eu não sou a esquerda, o Lula não é a esquerda, enfim... Uma pessoa não é a esquerda. Dentro de um espectro da esquerda, por exemplo, dentro do marxismo, existem marxistas que discordam de marxistas, que dirá dentro do espectro da esquerda que é gigantesco. O Tico ainda tem esse problema, né? Ele defende o Ciro Gomes, então... A direita inteira é contra ele, seja os liberais, seja a direita conservadora, e a esquerda tem uma parte da esquerda que também combate, né? Que a gente sabe, existem algumas críticas dos ciristas em relação aos petistas, a gente lamenta que haja essa distância entre ciristas e petistas, mas é uma realidade, né? Eu lamento porque, inclusive eu sei que eu falo aqui para ciristas e petistas, seria muito bom que não houvesse esse desencontro, que se pudesse estar junto, né? Mas eu sei que é difícil, complicado, cada um tem o seu esquema aí pessoal. E aí o Tico, no meio dessa história toda, ele acaba se indispondo com muita gente e as pessoas, é a esquerda, e usando o Tico como se fosse o representante de toda a esquerda, quando isso não acontece. Isso é muito comum também quando o Bolsonaro vai falar lá do Adélio, porque quem deu a facada no Bolsonaro não foi uma pessoa com um problema mental, foi a esquerda. Mesmo que ele esteja sido filiado ao PSOL há um bom tempo e não era mais um atuante, um membro do PSOL, você ainda vê que ele diz, é o PSOL, é a esquerda que cometeu o atentado. É claro que isso é uma situação que a gente percebe muito safada, né? Coisa de canalha, de gente mau caráter, que quer atribuir uma situação como um todo do ponto de vista de uma pessoa. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade ao Tico, porque a gente percebe que a gente tem hoje um combate às pessoas da esquerda de forma completamente sem sentido. Tá claro, o Tico dizendo, olha, infelizmente tem que trabalhar. É uma forma
forma de falar, mas não no sentido de dizer, olha, infelizmente, né, como se estivesse lamentando por ter que trabalhar, lamentando por ter que ganhar dinheiro. E aí eles trazem essas coisas que acabam movimentando as redes sociais, sempre na malandragem. Eu quero saber o que você pensa a respeito das questões que nós desenvolvemos hoje aqui no vídeo. Tem vários assuntos aqui para você abordar, coloque o seu comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e, por favor, se você puder, nos ajude com o nosso Apoia-se, que é uma forma de você ajudar para que a gente também continue aqui com o nosso canal, trazendo vídeos para você, e temos sorteio de livros lá. E para você que chegou até o final aqui, você sempre que acompanha os nossos vídeos de forma completa, eu peço para que você também nos ajude com o nosso Pix. Essa é uma forma também de você ajudar para que o nosso canal continue. Aqui na descrição você pode nos ajudar com PicPay, com PayPal, tem todos os endereços lá para você também. E eu agradeço as pessoas que nos ajudam. Um grande abraço, até a próxima.